Porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração. Sim, Deus. Todas acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele quem, segundo Deus, intercede pelos seus santos. Amém? Irmãs e irmãos, podem tomar assento. Eu quero nessa noite aqui falar sobre oração, aproveitando que é círculo de oração, né? E Deus me deu esta palavra. A gente vai ver que desde que o homem caiu lá no Jardim do Éden, o ser humano, o pecado, fez o ser humano se afastar de Deus, fez o ser humano um homem fraco. Então nós temos, como diz aqui o versículo, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Então a Bíblia está dizendo que nós somos seres humanos fracos, né? Então, nós somos fracos, nós somos limitados, a gente se desespera com qualquer lutinha, a gente se desespera com uma doença, a gente se desespera com uma crise financeira, né? A gente se desespera com várias coisas. É da nossa natureza, da natureza do ser humano. É por isso que a gente é fraco, né? A gente é fraco, né? Então, emocionalmente, fisicamente, nós somos fracos. Emocionalmente, nós somos fracos, tá? E moralmente, nós somos fracos. E também, espiritualmente, nós somos fracos. Bom, eu posso até dizer que nós somos seres humanos fracos e inconsistentes. Por quê? Uma hora a gente está bem na presença de Deus, outra hora a gente já não está mais. Uma hora a gente está cheio de fé, outra hora já não está mais. Nós somos inconsistentes, né? Isso faz parte do pecado, da fraqueza que existe no ser humano, né? Então, Paulo vai dizer lá em Romanos, aqui atrás no capítulo 7, no versículo 15, ele vai dizer assim, porque o que faço eu não aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Então, provando que por causa do pecado a gente quer ser bom, a gente quer agradar a Deus, mas o pecado vem e a gente não consegue fazer aquilo que a gente queria fazer melhor para o Senhor. Verdade. E a gente não consegue fazer. Por isso nós somos fracos e inconsistentes, né? Às vezes a gente acusa as pessoas de muitas falhas, mas a gente mesmo está carregando aquelas mesmas falhas, né? Por isso que Jesus vai dizer que nós temos que tirar a trave do nosso olho primeiro, né? E a gente às vezes acusa as pessoas e na real a gente está mais cheio de pecado. Então às vezes a gente coloca uma capa de piedade, mas o nosso coração está sujo, né? Provérbios 16 e 18 vai dizer que a soberba precede a nossa ruína, né? Quando a gente acha que a gente pode viver sem Deus, quando a gente acha que eu sou dono da minha vida e na minha vida mando eu, quando a gente pensa isso, a gente precede a ruína, né? Eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu sou dono de mim. Pura ilusão, ledo engano, porque nós somos seres criados para sermos dependentes de Deus, dependentes do Senhor, né? Se a gente
pudesse fazer um raio-x da nossa alma, a gente veria quanto pecado nós temos, né? Quanta coisa a gente não enxerga, né? Então, mas o Salmo 103 e 14 vai dizer assim, ó, porque Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Deus nos entende e nos perdoa por este motivo, por saber, né, da nossa frescura, da nossa fraqueza. Então a gente vai ver aqui na segunda linha, tá, do texto, ele vai dizer que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra gemido significa aquela dor profunda, aquela dor da alma, quando você está no fundo do poço, quando você está assim, você não vê uma luz no fundo do túnel e você geme com aquela dor, né, com aquela dor profunda. Né? Então, inexprimível quer dizer profundo, né? A gente geme, você dobra o joelho, você ora, você só geme, você não consegue exprimir palavras, de tamanha é a tua dor. E o Espírito Santo, ele vem, ele te entende. A Bíblia diz que ele sonda os nossos corações. Ele vem e você não precisa dizer palavra, porque ele leva ao Pai o teu gemido. Ele leva ao Pai, ele entende o que está passando na tua alma e com palavras ele leva ao Pai que está no céu. Então o Espírito Santo, ele nos compreende, porque sabe da nossa fraca estrutura, né? Então a fraqueza é resultado da queda do homem, porque o homem passeava no jardim e conversava com Deus, e o pecado, ele nos afastou do Senhor. Para nós sermos seres, estar fazendo a vontade de Deus, nós teríamos que estar 24 horas na presença de Deus, né? E a gente não faz isso. Então Deus, né, ele nos perdoa dos nossos pecados, né, e ainda nos coloca na condição de filhos, que fomos enxertados na videira verdadeira, né, aleluia, e nos ajuda nas nossas fraquezas. É isso que o texto diz, né? E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Oh, glória! Então, Deus sabe que é muito difícil para o ser humano vencer o diabo, vencer a carne, né? É muito difícil. Deus entende isso. E Deus sabe daquele que tem o coração voltado para Ele, né? A gente sabe que o Espírito Santo, ele não é uma energia, como muitas seitas dizem por aí. O Espírito Santo é uma pessoa. E ele sente a nossa dor. Esse Deus é um Deus sofredor, porque Deus, ele sente a nossa dor. Deus chora conosco, né? Ele se despiu da glória dele, se fez carne para vir aqui sofrer por nós. Nosso Deus é um Deus sofredor. Ele se preocupa com cada um de nós. Nós somos mais de 7 bilhões no mundo e nós não somos somente um número. Deus conhece cada um de nós individualmente. A Bíblia diz que Ele sonda cada coração, né? Ele sabe. Então, a gente vai ver, né, que mesmo naquelas horas de tristeza, que a gente acha assim que não tem mais solução, que Deus está longe, é no silêncio que o Senhor trabalha. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando a gente não tem fé, a gente duvida de Deus. A falta de fé significa a dúvida, não é mesmo? Então a gente vai ver aqui que na terceira linha do texto, a Bíblia vai dizer, tá, que nós não sabemos como pedir. Não sabemos orar como convém orar, né? A gente não ora como deveria orar. Então vamos
vamos refletir nisso aqui. Nós somos fracos porque nós nos distanciamos de Deus. Porque Ele é o ser humano que nos torna forte. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais nós ficamos fortes. Né? Mais nós nos fortalecemos. Né? Então, é através da oração que a gente manifesta a nossa dependência de Deus. Como a gente coloca tudo na oração, né? Se a irmã ali não fosse uma pessoa crente, não conhecesse a Deus, talvez ela pudesse estar até hoje sem ver o filho dela. Né? Porque foi Deus, foi o Espírito Santo que se moveu através da dor dela. O Senhor sentiu a dor dela, sentiu o gemido dela e foi lá e levou um Pai no céu que desceu e trouxe a resposta. Glória. Né? Então, se nós não tivéssemos este Deus na nossa vida, né? Lindo este testemunho da irmã, muito forte mesmo, né? Nós entramos na vida cristã através de uma oração. Eu, por exemplo, eu aceitei Jesus pelo telefone, vocês acreditam? Eu aceitei a Jesus pelo telefone com uma oração. Quando eu estava ali no fundo do poço, né, quando eu quis enfiar uma faca no meu peito, queria tirar a minha vida, eu olhei no chão e via os meus 2 filhos pequenos brincando, e eu disse, não, mas eles precisam de mim. Naquele mesmo momento, o Espírito Santo moveu uma pessoa que tinha que pregar para mim, e não pregava porque tinha vergonha de pregar, e o Espírito Santo disse para ela estava lavando a louça, e disse, para agora, já, e vai, liga para ela e ora por ela. E na hora que eu recebi a oração, ela perguntou, quer aceitar Jesus? Eu disse, quero. Ela orou por mim, e me caiu um bálsamo assim, e aquilo me deu uma alegria, e eu estou até hoje, isso faz 20 anos, na presença do Senhor. Né? Então, a oração, né, a gente entra na vida cristã através de uma oração. Agora, para permanecer na vida cristã, nós precisamos ficar de joelhos dobrados. Porque é só através do joelho que nós vencemos. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Nem a nossa luta é contra principados, é contra hostes. Na maldade, na celeste, no segundo céu. Então não adianta a gente brigar com ninguém que nos afronte, porque não resolve, nós temos que botar no joelho. Né? É isso que nós temos que fazer. Então, quem não ora não tem poder. Quem não ora não recebe bênçãos. Quem não ora é presa fácil para Satanás. Não é mesmo? Satanás pega muito fácil um crente que não ora, que só vai à igreja no domingo, um crente que não lê a Bíblia. Né? Então, orar não é só receber uma bênção de Deus. Orar é estar com Deus. É estar na presença de Deus. Deus não precisa que nós oramos para Ele. Ele sabe tudo que nós necessitamos. Mas por que a gente tem que orar se Deus sabe tudo que nós precisamos? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Nós precisamos orar porque a oração, ela beneficia a nós. Porque a presença de Deus na oração é que nos traz a paz. A gente tem paz quando a gente ora. É nós que precisamos de orar. Né? Então a oração é um bem para nós. Né? Por isso nós precisamos orar. Né? Quando nós oramos, a gente encontra paz em Deus. Eu lembro que há mais de 20 anos atrás, quando eu me converti, o Senhor disse para mim, tu vai 40 dias, todos os dias, orar na igreja. E assim eu fiz, irmãs. Convidei mais 2 irmãs que o Senhor me mostrou e fui. No dia que deu os 40 dias, estava eu e as 2 irmãs orando, e a esposa do pastor entrou pela porta da igreja e ela me trouxe uma notícia tão ruim sobre a minha vida. Uma coisa tão ruim, irmãs.
parou 40 dias com oração para me receber aquela notícia ruim. Se eu não tivesse 40 dias na oração, eu teria sucumbido. Mas aquilo ali, para mim, foi de leve. De leve eu administrei fácil. Sabe? Por quê? Porque eu já estava 40 dias na oração. Se a gente não obedece aquilo que Deus manda, né? E aconteceu o pior, que eu já tinha tentado uma vez e aconteceu. Então o diabo está ao nosso derredor espreitando sempre, né? Então foi pela oração na Bíblia que Pedro foi libertado da prisão, que Eliseu venceu o exército da Síria. Tudo o que os apóstolos conseguiram, o que Paulo conseguiu, foi através da oração, né? A oração é um veículo que nos leva à presença de Deus. Glória. Então a oração, ela move os céus e abala o inferno. Eu já vi um macumbeiro falar que quando a igreja está de culto, está orando, atrapalha os trabalhos deles. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Então quando a gente está aqui louvando e agradecendo a Deus e cantando, o mundo espiritual está se movendo e o inferno é abalado. Aleluia. Por isso, né, eu quero falar aqui, tá, de duas razões que acontecem conosco. Por que a gente não ora corretamente? Tá? Nós somos seres limitados e não conhecemos o futuro. Aí a gente quer tudo para ontem, e a gente bota Deus na parede e a gente quer que Deus nos sirva. A gente não quer servir a Deus, a gente quer que Deus nos sirva. A gente vai ver que José do Egito, quando ele orou pelo copeiro, que o copeiro saiu da prisão, ele disse assim: olha, vai lá e fala para Faraó de mim. E o copeiro esqueceu de falar. Sabe por que o copeiro esqueceu? Levou 2 anos ainda para o copeiro lembrar. Porque era o tempo de Deus na vida de José. E nós temos, Deus também tem o tempo dele na nossa vida. E às vezes a gente ora e não recebe e murmura. E diz: Deus não está comigo, Deus não está fazendo, Deus não me escuta. E a gente não sabe, né, que Deus está olhando para nós, está cuidando de nós, né? Então, por isso, a gente ora de forma errada. A gente ora, mas não espera. A gente ora, mas não tem paciência. Por isso que a Bíblia diz que nós oramos de forma errada. Não oramos como convém orar. Certo? Né? Tiago, no capítulo 4, 3, vai dizer que você ora, mas você pede mal. E aí você não recebe, porque você pede mal. Então, ele vai dizer que você ora, mas você não ora para a glória de Deus. Você ora porque você quer, Deus, eu quero, e pronto. Às vezes aquilo que a gente quer não é bom para nós, vai trazer a nossa ruína. Mas a gente quer, e aí Deus permite e a gente quebra a cara. Né? Então, por isso, a gente tem que orar para a glória de Deus. Esperar com fé, com paciência, se preocupar com o reino de Deus. Orando e se preocupando, não só com a nossa vidinha. Orar de forma egoísta, só pensando em nós, mas orar pensando no reino de Deus, pensando no Evangelho. Isso é orar, né? A gente vai ver que na quarta linha ali do texto, tá? Vai falar que mais o Espírito, ele intercede por nós, tá? De sobremaneira. Essa palavra sobremaneira é de forma intensa. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a função do Espírito Santo é interceder por nós junto ao Pai. Essa é a função. Ele ora de forma dolorosa, intensa pela nossa vida. O Espírito Santo, ele está sempre do nosso lado. Amém.
sempre Aleluia. conosco, orando por nós de forma intensa. É isso que diz a Bíblia. A gente vai ver, tá, que a intercessão de Jesus, que a Bíblia diz que Jesus também intercede por nós. Então Jesus intercede por nós no céu. O Espírito Santo intercede por nós na terra, já, no agora, a favor das coisas que nós necessitamos. Né? O Espírito Santo intercede por nós. E a intercessão de Jesus, tá? Ela tira o nosso pecado e nos justifica. Porque nós éramos pessoas pecaminosas, nós tínhamos pecados horríveis. Mas Jesus levou sobre a cruz. Né? Então a gente vai ver que a intercessão de Jesus nos justifica, mas a intercessão do Espírito Santo nos santifica e nos leva para morar na glória. A gente vai ver que numa guerra, quando um exército ganha uma guerra, tá? A pessoa, o exército que ganha, ele fica triste e fica feliz ao mesmo tempo. Feliz e triste. Feliz porque ganhou a guerra e triste porque perdeu muitos dos seus companheiros ali. E a morte daqueles companheiros foi o que fez eles vencerem a guerra para que eles fossem para casa. Igualmente, nós estamos, irmãos, numa guerra espiritual. Só que o nosso comandante, ele já morreu para que nós pudéssemos ganhar a vitória. Ele já morreu para nos levar para casa. Aleluia. Porque o Espírito Santo, porque Jesus deu a vida por nós. E um dia ele prometeu que vem nos buscar. Enquanto isso, nós estamos aqui na peleja. Nós estamos aqui numa batalha que nós travamos na nossa mente, porque a nossa mente trava uma batalha todos os dias. A nossa alma está santificada, mas a nossa carne não. Nós ainda não estamos num corpo glorificado. Então, por isso nós travamos essa batalha diariamente, do bem contra o mal, na nossa mente e no nosso coração. Por isso que Deus vai dizer que nós temos que tomar um capacete da salvação, que é a palavra de Deus. Né? E nós devemos lutar, tomar a espada do Espírito, a palavra de Deus, para que a gente possa resistir ao dia mal e ficar firme e não tombar. Aí eu digo para vocês, o dia que o nosso general chegar para nos buscar, vocês acham que ele vai... quantos soldados ele perdeu nessa guerra que nós estamos travando aqui? Vou dizer para vocês, nenhum soldado ele vai perder. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra em você vai terminar até o dia da sua vida. O Senhor não te salvou para a perdição. Aleluia. Te trouxe até aqui para tu morrer na beira da praia. Até Deus. Porque o nosso general não perde batalha. Olá. Desde o dia em que nós nos alistamos no exército do Senhor, nós estamos militando uma guerra. E essa guerra só vai acabar quando o nosso general vier nos buscar, Jesus Cristo. Porque o nosso inimigo nos espreita todos os dias e ele não nos dá trégua. Verdade, Pai. E como é que nós lutamos? A Bíblia diz que nós lutamos de joelho. É de joelho que nós lutamos. Por isso, meus amados, eu digo uma coisa para vocês. Se a gente não orar, nós vamos levar uma vida fraca, uma vida rasa, Verdade, Pai. uma vida sem nada para contar, como contou a irmã, né? Uma vida sem vitória. E não existe outra forma, outra maneira
da gente receber bênção se não for através da oração. Eu louvo a Deus porque Deus chamou as mulheres para este ministério, né? As mulheres, elas amam o ministério da oração e amam estar aos pés de Jesus. Jesus, quando andava, as mulheres o seguiam. Muitas mulheres seguiam Jesus durante a caminhada dele. Tentaram até colocar ciclo de oração masculino, mas não vingou, né? Não vingou. Sabe por quê? Porque Deus deu esse ministério para as mulheres. De auxiliadoras, de ajudadoras. E é na oração que a gente ajuda os nossos maridos a se manterem de pé. É na oração. Porque Deus nos deu esse papel de auxiliadora, de ajudadora. Esse ministério é o ministério da mulher. Né? A mulher faz tudo com muito zelo, tudo com muito amor, tudo com muito carinho. Né? E Deus, Ele usa muito as mulheres. Né? Muitas. E às vezes você pode dizer assim, não sei pregar, não sei cantar, não sei fazer nada, mas você sabe falar de Jesus para alguém. Você sabe levar uma palavra para quem está em desespero, para quem está com dor. Ninguém é inútil na obra do Senhor, ninguém.